Olá, pessoal. Sejam A nossa sexta live. Já estamos com o nosso convidado especial aqui, que eu admiro bastante, o Carlos. Carlos, enquanto as pessoas estão conectando, né? Eu vou só arrumando aqui para a gente já começar, tá bom? Perfeito, Edson. Prazer estar com você essa tarde. Ótimo. Então, pessoal, tem alguns recadinhos para quem for entrando na live. É o seguinte. Então, coloque o nome da sua cidade, o estado que você está assistindo, né? Também tem um aviãozinho ali do lado. Mande para 10 pessoas e coloque o símbolo da reciclagem nos comentários para saber que vocês estão participando. Então, hoje também teremos um prêmio para os participantes. 2 participantes irão ganhar os 2 livros, né? Um livro cada um. Um é o livro do Carlos e do Fabrício, né? Que é a Gestão de Resíduos Sólidos, o que diz a lei, e o outro é o Panorama dos Resíduos Sólidos. Está aí o livro. E o melhor é que não vai ser só um livro, vai ser autografado pelos autores. E, ó, os dois aí. Na mão. Tá na mão. Então, os livros vão ser autografados. Quem assistir hoje a live, né? Vai ser dito 4 palavras ou senhas, né? Que lá no final da live, a pessoa que assistiu vai ter que escrever todas essas palavras, né? E as 2 primeiras irão ganhar os livros. O primeiro a colocar a palavra, a frase correta, ganha o livro Gestão de Resíduos Sólidos. O segundo ganha o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. Então, as informações estão dadas. Tire print também, marque Abrelp e Edson. E no meu canal do Telegram vai estar os resumos de todas as lives. E no final de semana vai ser colocado um link para baixar um e-book, que ainda vai ser lançado, mas está lá o link no final de semana. E no YouTube, no meu canal, vai estar todas as lives, né? De todos os comentários e as perguntas também que foram feitas. Então, pessoal, vamos começar. Muito grato pela participação de todos. Estamos ansiosos e tristes ao mesmo tempo que a última live, né? Dessa semana, a semana anticrise na área ambiental. Hoje o tema é um assunto importantíssimo, né? Trata sobre o futuro da política nacional de resíduos sólidos, com os desafios para os municípios e para os profissionais ambientais. Todos nós sabemos que a gestão de resíduos de forma correta gera uma segurança, né, para a população, tanto em saúde como qualidade de vida. E com tantas crises que o país vem passando, e agora essa que é uma crise mundial, a situação acaba ficando pior, né, com a gestão. Se os municípios, né, se as empresas não fazem uma gestão de forma correta, as consequências vêm logo em seguida. Então é sobre isso que a gente vem falar hoje. Boas-vindas ao Carlos, e agora o Carlos tem um tempo para a sua apresentação. Eu sou fã do Carlos, né? Admiro ele muito, né? Então hoje é uma alegria poder compartilhar da sua experiência com todos. Edson, obrigado pelo convite. É um prazer realmente estar aqui com você nessa tarde, mesmo à distância. Você sabe, é um querido amigo já de tempos. Já tivemos aí algumas experiências em conjunto. A admiração é recíproca, todo esse papel que você desempenha realmente nessa pauta, nessa agenda. E eu tenho certeza que a gente só tem a ganhar com essa conversa e com todo esse trabalho, essa sequência de lives que você vem fazendo. Muito legal, Carlos. Muito obrigado mesmo. Nós tivemos muitos momentos juntos no processo de elaboração da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Tu pela Abrelp e eu pela Confederação Nacional dos Municípios. E nesse período que eu estava na Confederação como coordenador técnico da área de meio ambiente, eu tentei aproximar a Abrelp e os municípios, porque eu sempre via necessidade dos municípios, das prefeituras, terem indicadores, conhecimento de pessoas experientes. E a Abrelp, pelo Carlos, levava tudo isso. Infelizmente, não conseguimos
adiante, mas na construção da Política Nacional de Resíduos e dos grupos técnicos nós tivemos participando muito ativo. O Carlos sempre defendeu os municípios, né, que tudo que acontece é lá no município, é aqui no município. A gente nasce no município, vive no município, a gente se desenvolve e gera muito resíduo no município, e quando a gente termina a vida, também é lá no município. Então, Carlos, o que é a Brelp, para quem não nos conhece ainda, que está nos visitando hoje nessa live, o que a Brelp faz, qual o papel dela nesse processo todo em resíduos sólidos? Edson, realmente é uma história aí que já vem sendo construída há anos. A Brelp, para quem não conhece, todo mundo fala Brelp, mas a Brelp é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. É uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1976 por empresários operadores dos sistemas de limpeza urbana, de gestão de resíduos. A entidade de âmbito nacional hoje está presente com associados em todos os estados, e também é uma grande alegria poder representar a ISVA, a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, aqui no Brasil. Então, realmente, nós temos uma atuação no sentido de cumprir com essa missão estabelecida em 1976, que é promover o desenvolvimento técnico e operacional da gestão de resíduos no Brasil, cobrindo todo o fluxo de gestão de resíduos sólidos, não apenas resíduos sólidos urbanos, mas também resíduos de serviços de saúde, resíduos industriais. E, nesse sentido, para que essa missão possa ser cumprida, é na linha do que você falou, nós precisamos realmente ter essa proximidade com os municípios. Nós precisamos justamente caminhar de mãos dadas para que a gestão de resíduos se aprimore no Brasil. Lembrando que, no caso do resíduo sólido urbano, no caso dos serviços de limpeza urbana, a titularidade desses serviços é dos municípios. Para outros tipos de resíduos, o município, embora não tenha a titularidade, também tem uma série de interfaces cabendo ao município a regulação dessas atividades, o direcionamento das melhores práticas. Então, realmente, nós temos atuado dessa maneira muito próxima. Começamos o relacionamento com a Confederação Nacional dos Municípios na época em que lá você estava. Continuamos aprimorando esse relacionamento. Hoje temos algumas atividades e discussões em conjunto. Temos uma parceria também muito próxima com a Frente Nacional de Prefeitos, com outros grupos de municípios, através de acordos de cooperação, porque nós entendemos realmente isso. Não há gestão de resíduos adequada no Brasil se o município não estiver capacitado, se o município não estiver empoderado e realmente trouxer essas diretrizes para que a gente possa avançar com as melhores práticas, que são aquelas que a gente já vem discutindo há anos. Discutimos no processo de construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estão consolidadas na lei, que faz 10 anos este ano, e que pretendemos e lutamos para cada dia tirar realmente do papel. Correto. Então, Carlos, antes de eu responder, de comentar essa sua fala e continuar nossa live, só lembrando o pessoal, a primeira palavra, que é a senha para ganhar os livros, né, é consultor. 5h20 vai ter outra palavra, 5h30, mais uma, e 5h40 a última palavra. Então, vai formar uma frase. Para ganhar o livro, tem que escrever todas as palavras em sequência, que vai ficar uma frase. E os 2 primeiros que escreverem corretamente vão ganhar um livro cada um. Então, pessoal, ainda lembrando, aviãozinho, mande para 10 pessoas e coloque o símbolo da reciclagem. Então, Carlos, é exatamente como você comentou, né? A gestão de resíduos sólidos, ela causa um impacto muito grande se não for bem realizada, né? Bem planejada. Mas esse nosso tema
ele trata de algo mais adiante. E o futuro, Carlos, da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Mudança nos prazos, os lixões, os planos, os recursos e o novo marco regulatório do saneamento. O que isso vai impactar na vida dos municípios pelo país inteiro? Edson, só antes de responder a sua pergunta, eu li aqui em algumas mensagens que estão dizendo que o meu microfone, o som está chiando. Eu vou tentar desconectar e conectar novamente para ver se resolve esse problema. Ok. Então, pessoal, enquanto o Carlos está se preparando para retornar para a nossa live, esse é um tema muito importante. Então, no final vai ser premiado 2 participantes com os livros, tá bem? Então, o primeiro que escrever a palavra correta, que vão receber na sequência, vão ser 4 palavras, né? 5 e 10, 5 e 20, 5 e 30 e 5 e 40, e aí vão acabar, quem escrever direto acaba ganhando esse livro. Então vocês podem também enviar as perguntas, né, para que a gente possa debater com o Carlos esses temas tão importantes que é a gestão de resíduos sólidos. Como o Carlos estava comentando, né, que a Brelp sempre esteve envolvida e é responsável pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos. Então, a atividade deles nessa etapa é poder contribuir para que as empresas possam prestar esses serviços, né, de forma segura. Vamos lá. Carlos está chamando novamente. Vamos ver se agora dá tudo certo. Olá, Carlos. Seja bem-vindo de novo. Vamos ver se agora resolveu. Tá certo. Então, só lembrando, pessoal, as palavras eu vou falar e o meu assistente vai colocar... Acabou de cair. Aqui. Então, o meu assistente vai colocar a palavra que eu vou falando nos comentários. Preste atenção, anote ela e no final, né, os 2 primeiros participantes da live vão poder escrever nos comentários e vão ganhar esses 2 livros. Estamos tendo problema com o nosso querido convidado, Carlos. A conexão caiu novamente, mas vamos ver agora se dá tudo certo aqui. Então, desculpa, pessoal, pela nossa falha, mas a tecnologia é isso, nos possibilita chegar a vários locais, mas também nos possibilita surpresas, como agora, né? Estava indo tudo bem, mas com problema no som, precisamos reconectar. Enquanto isso, mande as perguntas que vamos anotando aqui para daqui a pouco debatermos junto nessa nossa live, né? Lembrando sempre que a gestão de resíduos sólidos, quem é o titular pela atividade são os prefeitos, os municípios, né? Através dos prefeitos. Então, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os municípios precisam elaborar seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. E a questão a questão é que os planos muitas vezes são esquecidos pelos gestores, né? Então, eu não quero entrar muito nesse tema, porque nós vamos falar sobre ele durante a live com o Carlos, que também é um batalhador desse assunto, né? As palavras eu vou falar
E o meu assistente vai colocar nos comentários também. Olha lá, Carlos, vamos ver se agora a gente consegue. Agora eu fui buscar aqui o equipamento para ver se melhora esse chiado. Tá certo, então. Então, E Carlos, peço até comentava... para quem está acompanhando avisar se melhorou, se dá para ouvir melhor agora, por favor. Eu estou escutando muito bem, então vocês vão comentando, colocando nos comentários como é que está o som, como é que está a imagem, tudo aí. Então, Carlos, como eu estava te perguntando, e agora? O futuro da Política Nacional de Resíduos Sólidos? As mudanças nos prazos, os lixões, os planos, os recursos e o novo marco regulatório do saneamento básico. O que isso vai interferir nesse futuro, nessa política tão importante? Então, o que nós temos, na verdade, a Política Nacional de Resíduos Sólidos não foi alterada. Nós temos aí uma situação em que os prazos previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei 12.305, já foram vencidos, né? O primeiro prazo foi a questão de justamente que teria para elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, em até 180 dias da lei. Depois nós tínhamos os prazos de 2012 para a elaboração dos planos estaduais e planos municipais de resíduos sólidos, e o prazo de 2014 para a disposição final adequada dos rejeitos em aterros sanitários. São os 3 prazos previstos na lei. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, até hoje, não foi elaborado. Nós, ABRELP, assinamos um acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente em abril de 2019, com um dos objetivos justamente ajudar o Ministério a elaborar este Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Estamos avançando e a perspectiva é termos este documento ainda este ano, ou seja, no ano em que a lei faz 10 anos, nós tenhamos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. É um documento complexo, é um documento detalhado, mas eu tenho a certeza de que com o Ministério, com essa parceria com o Ministério do Meio Ambiente, nós vamos conseguir cumprir com essa etapa. Os planos estaduais e os planos municipais, que são documentos estratégicos para uma gestão adequada de resíduos sólidos, eles vêm sendo cumpridos, eles vêm sendo elaborados paulatinamente. Alguns foram feitos no prazo, que já estão aí numa necessidade, num período de renovação. Muitos, infelizmente, ainda não foram feitos. E os prazos para a disposição final adequada de resíduos sólidos, infelizmente, não foram cumpridos. De acordo com o panorama dos resíduos sólidos no Brasil, que a ABRELP publica anualmente desde 2003, nós ainda temos mais de 3.000 lixões a céu aberto em operação no Brasil. Nós ainda temos 60% dos municípios enviando os seus resíduos para locais inadequados. Então, realmente, nós precisamos avançar com essa agenda de uma maneira muito efetiva. Acreditamos muito nesse processo do pilar prevista pela lei, justamente que traz, numa ordem de hierarquia de ações, todas as etapas de valorização e recuperação dos resíduos sólidos, de forma a diminuir o volume que realmente precisa de uma disposição final. Então, na verdade, nós temos que atuar na gestão de resíduos com esse olhar, não simplesmente com o mesmo paradigma de que sempre tivemos, de que a gestão de resíduos ela deve ser linear, com um fim da linha, praticamente tudo sendo encaminhado para a disposição do solo. Nós temos que pensar da maneira justamente de como minimizar a geração de resíduos, de como recuperar os materiais e só uma porção menor ser encaminhada para a disposição final. Aliada
com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como você mencionou, nós temos a Política Nacional de Saneamento Básico, a Lei 11.445 de 2007, que está em processo de revisão, está em processo de modernização. É um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está em tramitação no Senado Federal para justamente viabilizar as ações de a questão de conseguir a economia de escala para uma série de iniciativas, de justamente viabilizar sistemas de recuperação dos custos da gestão de resíduos sólidos. Este é um dos entraves que tem sido um obstáculo enorme para o cumprimento da lei, realmente não tem o dinheiro necessário para cumprir com tudo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos dispõe, e nós temos, através dessa modernização da lei do saneamento, muito mais segurança jurídica para que se possa avançar nas melhores práticas. Então, só para frisar, e eu vi aqui alguns comentários passando, os prazos da Política Nacional de Resíduos Sólidos não foram prorrogados. Nenhum dos prazos da PNRS foram prorrogados. Existe agora uma previsão neste projeto de lei que altera a Lei 11.445, uma repactuação dos prazos para disposição final adequada de rejeitos, levando esses prazos mais para frente, somente para municípios que cumprirem com determinados requisitos. Então é bom deixar isso bem claro. E depois, Edson, mais para frente dessa nossa conversa, a gente pode até conversar um pouco para esclarecer a quem está nos acompanhando. O texto da lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não permite de forma nenhuma a continuidade de lixão. O texto da lei ele é um pouco diferente, mas foi interpretado de uma maneira, eu diria a seguinte, comodista por muitos, dizendo que a PNRS deixou o lixão funcionar até 2014, prazo que venceu. Então, nós precisamos justamente também deixar esse assunto bem claro. É verdade. Então, tem vários prefeitos participando aqui, vários municípios, né, vários profissionais ambientais. Então, tem que ficar muito atento nessa questão. Os prazos não foram mudados. Isso é uma coisa que eu sempre ouço vários prefeitos falando, mudaram os prazos, mas aonde está escrito isso? Aonde saiu? Isso não foi mudado e muitos prefeitos correm o risco de ação civil junto ao Ministério Público. Em Goiás, teve prefeitos que não puderam ser candidatos porque mantinham lixões ainda. Então, é uma questão muito delicada. Se você, gestor público, está assistindo, associação de municípios, oriente os municípios que lixões, mesmo com os prazos mudando, não é permitido. A gente vai comentar mais a respeito disso, e tem questões nesse marco regulatório que obriga os municípios a fazerem para poder se adequar aos novos prazos. Então, quem não cumprir, como o Carlos falou, quem não cumprir com as etapas que o novo marco está impondo, não vai poder usufruir dos novos prazos. Então, Carlos, eu sempre fui a favor que não só na área de gestão pública, mas na vida toda, fazer metas e planejar. Um dos pontos que eu sempre observo, na gestão pública e na gestão de resíduos sólidos, é sobre os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Lá na FUNASA, teve alguns editais sobre caminhões para usinas, e os planos que eram entregues como condicionante, como exigência da lei, não fazia referência à necessidade de aumentar o número de veículos em certo município, não ter uma usina, não falava que o município tinha um lixão, que tinha que ter um aterro, Então, muitos municípios perdiam porque os planos eram mal construídos. Isso é um alerta que os profissionais ambientais têm que ter. Os planos têm que ser construídos de acordo com a realidade local. E o prefeito e a equipe técnica da prefeitura ficar atento nisso. Então, Carlos, segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 50% dos municípios conseguiram elaborar os planos. E quem já fez, já precisava estar revisando esses planos, já também.
Como é que fica agora a questão desses planos? Será que isso é uma oportunidade para o município fazer um plano atual? Como que eles podem se adequar à exigência da lei e, ainda que não fizeram os planos, conseguir fazer agora? A questão, a gente também tem a mesma posição, a questão dos planos é fundamental para o sucesso de qualquer gestão, como você disse, não só na gestão pública, não só na gestão de resíduos, mas qualquer processo de gestão depende de planejamento. E eu costumo dizer que o plano de resíduos sólidos, ele não é um bicho de 7 cabeças. O plano de resíduos sólidos é a estratégia que o município precisa colocar de como vai avançar nesse processo de gestão de resíduos, que é diário e contínuo do município. Então, nós temos ali um conteúdo mínimo trazido pela lei, que precisa ser observado, mas é um processo que ele tem que ser construído a partir dessa visão estratégica do município. Neste sentido, e conhecendo justamente as dificuldades dos municípios, nós temos justamente avançado em processos de treinamento e capacitação de gestores para a elaboração dos planos municipais de resíduos sólidos. Nós fizemos uma primeira turma no ano passado, no ano de 2019, com 33 representantes de municípios, num processo que nós chamamos de treinando os treinadores. Então, representantes de 33 municípios foram selecionados, foram treinados e depois levaram esses conhecimentos para suas regiões. Então, neste momento, nós já temos mais de 100 municípios capacitados nessa metodologia e que assumiram todo esse conhecimento para elaborar ou revisar os seus planos. Um destaque aqui muito particular que eu tenho é com o município de Juquiá, em São Paulo, que até então não tinha plano, o secretário fez o curso conosco e, ao final do curso, o produto dele foi justamente a entrega do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Juquiá, o que nos deu muita alegria, muito orgulho. E realmente é algo que nós temos batalhado. E já colocando, Edson, em primeira mão uma notícia aqui na nossa live, nós vamos nas próximas semanas abrir as inscrições para a segunda turma desse curso. Então, nós já conseguimos o apoio necessário, o Conselho de Administração da Abrelp já aprovou, nós vamos fazer uma segunda turma neste treinamento. Aliás, é um outro eixo no acordo de cooperação que nós temos com o Ministério do Meio Ambiente, um programa contínuo de capacitação dos municípios. Então, municípios que estão aqui, estão nos acompanhando, sigam pelas páginas das redes sociais da Abrelp. Em breve nós vamos anunciar essa chamada para os municípios se inscreverem. Eu já vi aqui, Prefeitura de Arinos já mandou mensagem aqui para a gente no chat, São Tiago, Minas Gerais, a Associação dos Municípios do Norte de Minas estão conosco. Então, realmente, acompanhe para a gente poder ter essa participação. Estou vendo agora aqui, Edson, algum município nordestino foi capacitado? Sim. O consórcio do interior de Pernambuco, o consórcio de... Acho que sumiu aqui, mas estamos voltando. O consórcio de Pernambuco, CONIAP, foi capacitado. Temos mais alguns municípios que agora eu realmente não me recordo, mas que tiveram essa capacitação. Já perguntaram aqui quanto custa o curso. Não custa nada. O curso é oferecido sem nenhum custo pela Abrelp, com professores internacionais, inclusive, e estamos justamente abrindo esse processo porque a intenção é essa construção conjunta. Estou sendo corrigido aqui, Edson, prefeituras do Noroeste de Minas.
Então vamos lá. Tá. São Paulo capital participou da primeira turma. Tivemos aqui justamente a Helena da Anlurb de São Paulo participou conosco dessa primeira turma da capacitação. O Consimares no interior de São Paulo, eu acho que eu vi o Mimo já entrou aqui na nossa live, participou de uma live com você na semana passada, aliás, excelente, também esteve conosco. E nesse sentido a gente vai avançando. Pergunta aqui que está vindo, de quem pode fazer o curso? Gestores municipais. Este curso é direcionado para gestores municipais. Qual é a contrapartida que nós pedimos? Que haja uma carta de compromisso do prefeito ou do secretário indicando um representante gestor municipal para participar deste curso, com o compromisso de que esse gestor vai acompanhar todas as etapas do curso e entregar as tarefas e trabalhos finais. Então, realmente, nós temos essa previsão. O compromisso é liberar esse gestor para participar e esse gestor cumprir. O Mimo está aí dando tchau. Mimo, obrigado pela presença conosco. A Mirela da Marca no Espírito Santo também mandou um oi. Mirela, quanto tempo? Bom saber que você está aqui com a gente. Mas eu acho assim, é nessa construção que nós estamos justamente tentando avançar nessas várias frentes, mas tendo o planejamento como uma das prioridades. Certo. Então, só lembrando, antes de continuar aqui, que já foram dadas mais 2 palavras. No final, são 4 palavras que vão formar uma frase, né? E os 2 primeiros que colocaram nos comentários, quando eu falar, tá valendo, vão ganhar os 2 livros. Cada um vai ganhar um livro, sendo um livro Gestão de Resíduos Sólidos, o livro Resíduos Sólidos, o que diz a lei, e o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. Já saíram 2 palavras que eu esqueci, mas o meu assistente colocou. Aí. Tá aí os livros. Meu assistente já colocou ambiental e ambiental de sucesso. Falta mais uma palavra, que vai ser dada às 17h40. Então, fique atento. Então, Carlos, essa tua disposição da Abrelp de proporcionar para os municípios é fantástica, porque a gente vê que os municípios sofrem de uma capacitação técnica qualificada, e é um tema que é fundamental para desenvolver uma região, um município e melhorar a vida das pessoas. E quando a Abrelp participa e faz essas ações, pode ter certeza que funciona e é bem fantástico esse curso, essa capacitação. O Mima até me falou, e a Priscila lá de Pernambuco também comentou que foi fantástico. Estou muito feliz que eles estão participando também, e isso é fantástico para desenvolver os municípios. Eu não posso esquecer de falar que a Ivonete, lá da Associação Mineira de Municípios do Noroeste de Minas, está participando. Foi ela que te corrigiu aí. Então, Carlos, você deu uma entrevista alguns dias atrás, numa emissora que eu não lembro agora. Você falou que das questões financeiras, o impacto financeiro que esse coronavírus, essa pandemia está causando. Então, isso é um ponto que o novo marco regulatório já impôs, que os municípios possam definir as taxas ou tarifas para a gestão dos resíduos sólidos. O que eu vi que você comentou que preocupa muito, que os municípios vão ter um impacto financeiro muito grande, já estão tendo, né? Então, como é que tu vê essas questões para os municípios se autossustentável nas questões de resíduos sólidos? Porque, geralmente, os prefeitos pelo país evitam cobrar esse serviço que é essencial, né? Como é que eles podem desenvolver isso, já que vai ser uma exigência? E no edital da Caixa agora, um dos quesitos era isso, mostrar que a gestão de resíduos é autossuficiente, que vai ter uma tarifa para esses resíduos. Esse é o ponto central que a gente vê, Edson. Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
tal qual colocados pela política de saneamento ambiental, são serviços públicos de titularidade dos municípios. Então, eles devem ser prestados pelos municípios ou terceirizados pelo titular, município, para a iniciativa privada. A decisão cabe ao município. Nós temos aí estudos que indicam que no processo de terceirização, o custo-benefício e a expertise agregada são muito melhores. Mas a decisão cabe ao titular, que é o município. A questão que nós precisamos ter em mente é justamente que, para cumprir com todos esses serviços que são diários, que devem ser universalizados por toda a cidade e que precisam atender com eficiência toda a população, existe um custo envolvido e que não é pouco. Para a gente colocar caminhões, equipamentos, pessoal, ferramentas, equipamentos de proteção individual e todo esse gerenciamento tem um custo envolvido que precisa ser justamente cumprido por parte do titular. Normalmente, o que acontece? Os municípios acabam tirando esse custo dos cofres públicos, utilizando o dinheiro do orçamento geral do município para custear essa atividade, que é uma atividade que deve, sim, realmente ser prestada. Mas o que nós temos observado, e aí num modelo mundial, fizemos um seminário há cerca de um ano, um pouco mais de um ano na Abrelp, com países, com cidades da América Latina. O que nós temos observado é que realmente as gestões de sucesso no mundo afora só acontecem quando existe um sistema de remuneração pelos serviços. Porque, de um lado, você acaba justamente orientando e disciplinando os usuários, os cidadãos, para as melhores práticas, e, de outro lado, o município passa a ter um recurso suficiente para custear essas atividades num nível mais aprimorado e libera o orçamento do município para ser utilizado em outras áreas que não cabe cobrança. Então, por exemplo, libera o recurso do município para ser utilizado com segurança pública. Não dá para a gente cobrar a segurança pública. Libera o recurso do município para ser utilizado com cultura. Muitas vezes não dá para a gente cobrar e justamente a cultura, mas os serviços de limpeza urbana dá. E o exemplo do mundo mostra justamente o seguinte: a hora que se começa com um instrumento de remuneração, as pessoas passam a olhar melhor para essa gestão de resíduos sólidos, passam a disciplinar com uma menor geração, passam a se disciplinar com uma separação adequada dentro de casa, passam a se engajar com a coleta seletiva, passam a se engajar com a compostagem. Então, são vários benefícios. A gente sabe que é um tema espinhoso, a gente sabe que quando envolve cobrança, é um tanto quanto delicado. Mas eu gosto de colocar sempre o assunto de uma outra forma. Hoje, do jeito que os municípios custeiam os serviços, não há nenhuma vantagem para quem diminui a geração de resíduos, para quem faz a separação dentro de casa e para quem faz a coleta seletiva. Por quê? Se você tem um domicílio com 3 pessoas que gera 10 quilos de lixo por dia e um domicílio com uma pessoa que gera 1 quilo de lixo por dia, o município aplica o mesmo dinheiro para os dois. É uma injustiça tributária total. Nós precisamos aplicar na gestão de resíduos na limpeza urbana o princípio do poluidor pagador. O princípio de que quem gera mais e faz menos para o meio ambiente vai pagar mais do que quem gera menos e faz mais para o meio ambiente. Então, nós precisamos justamente trazer essa visão, mudar a visão atual e mostrar que realmente é um instrumento de cobrança
que precisa ser efetivado e que vai acabar beneficiando todo mundo. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma de que cobrar pela gestão de resíduos é ruim ou é impopular. É a única forma que nós vamos ter para cumprir com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por quê? A hora que se fala em estação de triagem de resíduos, custa dinheiro para construir e custa dinheiro para operar. E é indispensável. A hora que a gente fala de sistemas de tratamento e de valorização de resíduos sólidos, custa dinheiro para investir e custa dinheiro para operar. E a hora que a gente fala em encerrar lixão e operar aterro sanitário, também custa dinheiro, não tem jeito. E é algo que o município precisa fazer diariamente. O Edson mesmo, ele já passou por todo esse Brasil. E Edson, quantos casos você já viu de aterros sanitários que foram construídos e por falta de dinheiro do município viraram lixão? Infelizmente, essa é uma realidade que assola muito o nosso país. E nós precisamos mudar essa realidade. É verdade, isso é um ponto muito importante, né? Mas antes de eu continuar falando, a quarta palavra, que é a senha final, é em resíduos. Então, já foram dadas as 4 palavras. Quem está acompanhando, quando eu falar chegou o momento, escreve. Os 2 primeiros que escreverem correto, nós vamos entregar os livros, né? Que o Carlos já tem eles aí em mão aí. Então, pessoal, exatamente como tu falasse, quando a gente não cobra, a gente acaba gerando muito mais e não diminui essa quantidade de resíduos, né? Tem um município lá da Bahia, eu só não vou citar o nome do município para não constranger ninguém, mas foi incrível, eles tinham um aterro sanitário e o aterro, por algum motivo, a máquina estragou e o serviço de coleta continuou. Não sei se foi maldade dos funcionários da prefeitura que começaram a colocar os resíduos na volta da máquina e não conseguiram retirar. Virou um lixão e o Ministério Público notificou o prefeito, foi uma multa muito grande. É um município bem famoso lá na Bahia. Em Goiás, mais ou menos antes da lei de resíduos, né, o governo federal liberou recursos para transformar, eliminar os lixões e fazer aterros controlado na época. Só que os municípios, para falta de conhecimento técnico e por não cobrar as taxas, transformaram a maioria desses aterros em lixões de novo. Então isso mostra o quê? A falta de um planejamento do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né? A não cobrança de taxas e, de uma forma, quando falasse, um valor injusto para uma pessoa que mora sozinha na casa, uma casa que tem 5 pessoas morando. Então, Carlos, tem algumas perguntas que eu queria te fazer. Só lembrando, mande aviãozinho para as pessoas, 10 pessoas, e marque nos comentários o símbolo da reciclagem. Todo o resumo da live estará no meu canal no Telegram. O link está lá na bio no Instagram. E no final de semana eu vou subir todas essas lives lá no meu canal do YouTube. Então, se você perdeu alguma parte, vai poder ter a chance de acompanhar. Então, uma pergunta que o pessoal fez aqui é o seguinte, só quero achar porque ela passou tão rápido. É um assunto que é muito longo, mas eu acredito que mais um comentário rápido pode ser útil para os municípios e os técnicos. As novas tecnologias estão sendo debatidas no Congresso. Já tem algum município que tem alguma usina de recuperação energética? Isso é um tema que eu vejo muitas empresas vendendo para vários municípios, prefeitos, algo que não existia, que não existe, né? Aquelas mágicas, né? Que eu vou transformar teu resíduo em energia, tu vais receber e vai ficar tudo tranquilo, não vai ter mais problema. Já tem alguma coisa a ser debatida com isso, Carlos, junto ao Ministério do Meio Ambiente, no governo federal? Então, pessoal, só para continuar, já está valendo. Quem anotou as 4 palavras, escrevam. Os 2 primeiros que escreverem as palavras corretas, formando a frase, irão ganhar os livros. São 2 ganhadores, 1 livro para cada um. Valendo, eu não tenho como acompanhar, mas o meu assistente está de olho aqui. Então, Edson, na verdade essa discussão é uma discussão muito saudável, né? De avançar com a gestão de resíduos sólidos, com os processos de destinação final ambientalmente adequada de resíduos.
E nesses processos de destinação final ambientalmente adequado de resíduos, nós temos justamente a etapa anterior à disposição final de rejeitos, a valorização e recuperação energética. Isso já está na lei desde 2010, essa possibilidade. Em 30 de abril do ano passado, foi publicada a portaria interministerial, prevista também na lei, que regulamentou todos esses processos. Então é algo que nós temos já, eu diria, praticamente todo o arcabouço legal funcionando. Mas é importante ver, do ponto de vista que você colocou, não existe mágica. Não existe operação de tratamento de resíduos sólidos de graça. Tem custo de construção, tem custo de operação. Não existe caso no mundo em que essa operação se paga sozinha. Essa operação ou ela vai ser subsidiada de alguma forma pelo poder público, ou ela vai ser custeada pelo usuário. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Ainda não temos no Brasil nenhuma planta de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos funcionando em escala comercial. Temos alguns projetos piloto, temos algumas unidades em funcionamento em pequenos centros, testes de laboratório, mas ainda nenhuma planta em escala comercial. Porque, de novo, nós precisamos viabilizar, de um lado, a questão técnica, qual é a melhor tecnologia para tratar do resíduo sólido daquele município. Muitas vezes uma tecnologia que funciona na Ásia, que funciona na Europa, pode não funcionar no Brasil, então temos que ter cuidado com isso. E segunda coisa, nós precisamos ter a viabilidade financeira. Nós precisamos justamente assegurar que essa conta seja paga e seja paga continuamente. Porque essa usina, uma vez inaugurada, não para mais. O lixo vai chegar lá todo dia. Então nós precisamos justamente ter. E este é um ponto que precisa estar muito bem planejado pelo município. O município precisa conhecer a gravimetria dos seus resíduos sólidos, qual é o tipo de resíduo gerado. Nós não temos praticamente nada de estudo gravimétrico de resíduos sólidos no Brasil. Esse é um ponto, como eu disse, nós estamos trabalhando com o Ministério do Meio Ambiente na construção do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O primeiro documento deste plano é o diagnóstico. O diagnóstico da gestão de resíduos no Brasil envolve uma série de pontos. Um dos pontos é a gravimetria. A hora que a gente vai atrás disso, é mínimo o que se tem no Brasil hoje. E quando tem alguma coisa, são metodologias completamente diferentes, são realidades que não são realmente observadas. Então, nós precisamos realmente ter essa construção de uma forma fundamentada, com metodologia. Caso contrário, nós vamos continuar cometendo erros e nós vamos continuar cometendo falhas. Quem não se lembra, no passado, e aí na década de 80, nós fomos pródigos, o Brasil foi pródigo em inaugurar uma série de usinas de compostagem. Veio aqui uma tecnologia, o pessoal fez, foi... Hoje é tudo sucata. Por quê? Aquela tecnologia vendida nos anos 80 não era adequada para o tipo de resíduo brasileiro. As plantas de compostagem que foram instaladas eram para matéria orgânica separada na fonte. Nós não tínhamos e continuamos não tendo coleta seletiva de orgânicos. Então, chegava lixo na entrada da planta de compostagem, ou resíduo indiferenciado, ou resíduo misturado, passava por um processo e no final não saía composto, saía lixo estabilizado, que ainda precisava de um pátio para fazer a cura. Então, e esse composto, dito composto, não tinha mercado. Então, nós precisamos entender, se nós vamos investir
curso é para trazer avanços que seja com base em estudos técnicos, que seja com base num planejamento e que atenda à realidade do município, ou melhor, porque a lei também tem uma outra visão, que atenda a uma realidade de um pool de municípios, de um conjunto de municípios, porque essa é outra coisa importante. Não dá mais para a gente pensar em solução individualizada. Solução tem que ser compartilhada. Solução individualizada num país como o Brasil, que tem 5.570 municípios, não vai parar de pé em muitos casos. E é isso que a gente vê. Cada um tentando pensar só no seu quintal, só no seu quadrado, isso realmente acaba prejudicando a gestão como um todo. Certo. Pô, muito bem, Carlos. Essa é uma pergunta que vários prefeitos fazem para mim. Velho, me vendeu uma tecnologia que vai resolver. Então, não prefeito, associações, técnicos que estão assistindo. Não tem nenhuma planta sendo comercializada em escala, que só tem testes. Então, cuidado quando uma empresa for oferecer esses milagres. Como o Carlos falou, viabilidade técnica, econômica, né, a financeira e a social, porque a gente vai envolver muitas pessoas nesse processo, né? Os tratadores, tem vários. Então, cada município tem que planejar a sua gestão. E o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é fundamental. Falando os ganhadores aqui, vou pedir para o meu assistente colocar nos comentários quem são os ganhadores. ECOA Consultoria e Otávio Amorim 82. Parabéns aos dois ganhadores dos livros. O primeiro que colocou vai ganhar o livro Resíduos Sólidos, o que diz a lei. E o segundo, o panorama dos resíduos sólidos no Brasil, da Abrel. Carlos, infelizmente estamos chegando ao final. Edson, pede só para colocar aqui para a gente no comentário em nome de quem nós escrevemos a dedicatória aqui da assinatura do livro. Certo. Não, assim que terminar, eu vou entrar em contato com cada um dos dois, eu vou pegar todas as informações e eu te repasso, ainda hoje. Tá bem? Outra coisa, tem um sorteio rolando lá no meu Instagram, que são 2 livros, esses mesmos que foram entregues hoje aqui, que vão ser entregues, né, para os participantes, lá no meu Instagram. Tem que compartilhar, tem que seguir todos os convidados dessa semana anticrise na área ambiental, marcar 2 pessoas e curtir a postagem. E tem que me seguir também, né? Então vamos lá, pessoal. Carlos, muita gratidão pelo teu tempo. Eu sei que tu é uma pessoa muito ocupada e nessa época todo mundo te chama, né? Porque pessoas competentes têm que ser sempre consultadas nesse momento de crise, né? E as empresas que lidam, as empresas de limpeza pública, né, e de resíduos especiais são fundamentais nesse processo. Então, Carlos, obrigado a todos que participaram. E agora tu tem uns 2, 3 minutos para fazer as tuas considerações finais. Mas antes de encerrar, eu queria mandar mais um beijinho lá para minha filha. Na quarentena, que nós estamos distantes, né? Então, ela está sempre ligada, ela manda um oizinho, manda reciclagem. Então, para não esquecer, eu pensei nela também, só que foi só no final hoje. Então, Carlos, contigo para fazer as suas considerações finais. Obrigado, Edson. O prazer é sempre meu estar com você, trocar essas ideias. Todo esse acompanhamento que a gente teve. Eu vi aqui um dos comentários, desculpa, eu não consegui anotar, pessoas nos acompanhando de Portugal, queridos amigos que eu vi aqui também subindo nos comentários já de tempos que a gente não vê. Esse é um processo que a gente vê mesmo distante, a gente acaba justamente estando próximos aí por essas tecnologias. É sempre um prazer trocar essas ideias. Na semana que vem, a gente também tem uma outra live programada na segunda-feira, dia 27, e aí junto com o Fabrício, que é coautor do livro comigo, o José Valverde aqui também, que é um antigo militante da área e hoje atuando na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O pessoal está perguntando o contato da Abrelp. O nosso Instagram é @Abrelp, o site é www.abrelp.org.br. Então, nós estamos aí à disposição para justamente atuar dessa forma, da melhor forma. E lembrando,
neste momento em que nós vivemos a pandemia, é o momento de justamente olharmos um pouco qual é o legado positivo que nós podemos deixar no pós-crise. E um dos legados positivos que a gente pode deixar é de uma gestão de resíduos melhor. É uma gestão de resíduos em que a gente possa, nesse momento que estamos dentro de casa, olhar o volume de resíduos que a gente gera. Será que precisa gerar tudo isso mesmo? Olhar se a gente consegue melhorar a separação de nossos resíduos sólidos. Olhar se a gente está fazendo um acondicionamento adequado desses resíduos para proteger os trabalhadores. Hoje, para quem puder acompanhar também aí no nosso Instagram da Abrelp, a gente vai lançar um vídeo em homenagem aos trabalhadores da limpeza urbana e da gestão de resíduos no Brasil, que a gente está falando, são heróis que estão na linha de frente, juntamente com médicos, juntamente com segurança pública, mantendo uma barreira sanitária para a gente conseguir impedir a transmissão desse vírus. Então, vamos olhar com esse cuidado, com esse carinho, para justamente podermos avançar para uma prática melhor da gestão de resíduos sólidos. Vamos pensar se a gente consegue fazer a compostagem da matéria orgânica. Não é tão realmente difícil e com isso a gente vai avançar para um planeta melhor. Eu não quero me despedir sem antes dar um tchauzinho, um oi para Karina. Karina Arita aqui da Tonra também mandou mensagem. Obrigado, Karina, e todo o pessoal que está assistindo. O Mimo está comentando a minha garrafa verde. Realmente, hoje está aqui. Ontem foi Dia da Terra e nós temos que ter aí essa pegada ambiental. E vamos em frente, Edson. É sempre um prazer estar com você e com todos que te acompanham. E eu estou sempre à disposição de vocês. Certo, Carlos. Estou muito grato. Muito grato a todos que participaram. Lembrando que o resumo da live vai estar no meu canal no Telegram. O link está na bio. E no final de semana eu vou subir essas lives lá no meu canal no YouTube. Se você perdeu algo e quer rever, é só acessar. Então, como o Carlos falou, a pegada ambiental é constante. Temos que viver pensando em quanto diminuir de resíduos, quanto cuidar mais do nosso planeta. Então, o gestor que participou, o profissional ambiental, as oportunidades são enormes para quem atua na área. Se você está atento, não perde mais oportunidades. Fique atento no site, no perfil da Abrelp, que vai abrir esse processo para candidatos para esse curso de capacitação. É fantástico. Abraço a todos e nos vemos na próxima.